Saúde a todos nesta noite no doce amor de Jesus. Este é o nosso tempo de partilharmos a palavra de Deus e o vamos fazer com muito prazer, com muita alegria, como sempre o fazemos. E vamos abrir o nosso primeiro texto em Marcos capítulo 4 e ler alguns versos deste capítulo onde Jesus acalma a tempestade. É uma palavra muito conhecida, mas sei que ela traz belas lições para nós ainda nesta noite. Amém? Vamos abrir então a Marcos 4, verso 35 ao verso 41 e vamos ler a sua palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele muitos barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Tem aqui a palavra de Deus. Quero meditar com os irmãos sobre o tema: Jesus está no controle. Vamos orar mais uma vez, meus queridos irmãos e amigos. Querido Pai, oro para que a exposição da Tua palavra traga luz, traga conforto, traga orientação a todos nós que estamos ouvindo, Senhor. Fala conosco. Te pedimos, querido Paizinho, no nome de Jesus. Amém? O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, como eu disse, mas que tem grandes lições para nós. A título de introdução, quero fazer algumas afirmações. Todos sabemos que a nossa vida não é uma vida indolor. Claro que não. Não vivemos blindados, não vivemos numa redoma de vidro, claro que não. O facto de sermos crentes no Senhor Jesus Cristo não nos isenta de enfrentarmos tempestades, de enfrentarmos perdas, de enfrentarmos luto, separação, choro, porque o crente também chora. As tempestades da vida, como nós sabemos, elas são inevitáveis. Chegam a todos. Chegam aos ricos, chegam aos pobres, chegam aos grandes, chegam aos pequeninos, chegam aos doutores, chegam aos iletrados, vêm para os crentes e para os descrentes. É impossível viver sem enfrentar lutas, sem enfrentar tempestades, sem enfrentarmos perdas. É impossível vivermos neste planeta, porque muitas são as aflições que vêm até nós. E as tempestades são imprevisíveis. Porquê? Elas chegam de súbito. Uma tempestade não sabe quando vem. É imprevisível, chega de súbito. Não mandam um aviso prévio, não chegam sem marcação e não sequer têm agenda. Então temos que prestar atenção que as tempestades da nossa vida elas não são apenas inevitáveis, imprevisíveis, elas são também pedagógicas. Elas vêm para nos ensinar. Sempre quando chega algo que vem da parte do Senhor, traz uma lição para nós. Nós sabemos como queremos, nós sabemos e queremos nesta verdade que o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus da Bíblia, Ele é soberano, Ele está no trono, Ele é o Rei e Ele governa as grandes e as pequenas coisas. Então, logo, nós não queremos em acaso. Amém? Verdade, nós não queremos no acaso, não queremos na sorte, não queremos também em azar. Nós queremos que tudo na nossa vida está sob o controle das mãos daquele que morreu, mas daquele que ressuscitou e que está vivo, Jesus Cristo. Então Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Eu pensava nestes dias nisso mesmo. O meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele não desperdiça sofrimento na minha vida. Amém? As lutas, as perdas e o sofrimento que chega à nossa vida não apanham Deus de surpresa. Não, as tempestades não vêm para nos afastarem de Deus. As perdas, as dificuldades não vêm para nos afastarem de Deus. Elas vêm a nós para nos colocarem mais perto do Senhor. Amém? E dizendo isto a título de introdução, tenha agora a sua Bíblia aberta em Marcos 4, nesta escritura que nós lemos 35 a 41, para podermos ler alguns versículos. Diz a nossa Bíblia que Jesus tinha ensinado aquele dia todo as parábolas do reino.
E alguém que fala, alguém que prega, alguém que ensina um dia todo, no final do dia, certamente essa pessoa está exausta, está cansada. Então Jesus certamente estava cansado na sua humanidade. Como homem, ele estava cansado. Então ele resolve atravessar para o outro lado do mar. Entra no barco com os seus discípulos, pega um travesseiro, uma almofada, dorme, fica dormindo ali na popa do barco, descansa ali. E é exatamente no trajeto para o outro lado do mar que são apanhados todos eles, os discípulos e o mestre, por esta grande tempestade. Os discípulos esgotaram todos os seus recursos, ainda que sabiam e conheciam também o trabalho do mar. Fizeram tudo para enfrentar as ondas, certamente, e fizeram tudo para enfrentar o vento, mas como diz a Escritura que lemos, eles não conseguiram. E Jesus dorme na popa do barco, dorme descansadamente, tranquilo. E é aqui que eles chegam para Jesus com uma pergunta em tom de censura. Eles vinham censurando. Mestre, oh mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas que morramos? E diz o nosso texto que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e faz-se uma grande bonança e tudo fica tranquilo, tudo fica sereno, tudo fica quieto. E aí Jesus pergunta aos seus discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E diante do milagre tão extraordinário, eles olham uns para os outros, cansados, e se perguntam, tomados talvez de espanto: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Meus irmãos, toda esta passagem de Marcos 4, que nós lemos, registrada nestes capítulos 35 a 41, registra 3 perguntas. E vamos falar sobre estas 3 perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. E o verso 38 diz: e ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? Esta é a pergunta dos discípulos a Jesus. É a pergunta do desespero humano. É a pergunta da aflição humana. Mestre, não te importas com o nosso problema? E a segunda pergunta está no verso 40. E vamos ler também o verso 40. E Jesus disse-lhes: porque sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E esta é a pergunta de Jesus aos discípulos: porque sois tão tímidos? Porque ainda não tendes fé? E a terceira e a última pergunta, ela está no verso 41. E o verso 41 diz-nos: os discípulos sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, e esta é a pergunta entre os discípulos: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então é sobre estas 3 perguntas que nós vamos meditar. Verso 38 diz: Mestre, não se te dá que pereçamos? Dizem eles. Esta certamente é a tua e certamente é a minha pergunta. Eu sei que temos horas de muita aflição. Eu as tenho e tu também. Horas de dor, horas de pânico, horas de muita aflição. Horas em que a nossa alma está esmagada pela dor, pela perda e pelo luto muitas vezes. Horas que os problemas se crescem de tal maneira que parece que nos engolem até vivos. Horas que olhamos para todo lado e parece que não há saída. Temos essas horas. Temos esses momentos. E nós chegamos a Jesus, talvez como os discípulos, e dizemos e perguntamos também, como eles perguntaram: Mestre, Senhor, porquê? Porquê é que eu estou passando por aqui? Ainda que a gente sabe que Ele se importa connosco. Mas nós deixamos de fazer esta pergunta. E porquê é que eles fizeram esta pergunta com um tom de censura? Se foi o mestre que lhes disse: passemos para a outra margem. Não foi outro qualquer. Foi Jesus que disse: passemos para a outra margem. E de repente surge aquela grande tempestade. Os discípulos tinham muita dificuldade em entender porque estavam passando por tão grande luta. E Jesus está em silêncio. E Jesus continua dormindo na popa do barco. E o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído dos ventos e do que o ruído das tempestades. Se Deus está em silêncio, meus irmãos, e às vezes Ele está em silêncio, não é porque Deus é indiferente à tua dor ou à minha dor. Não.
Não é porque Deus está inativo, não. Não é porque Deus está distante, Ele nunca está distante. É porque Deus está providenciando algo grandioso para as nossas vidas. Ou então Ele está experimentando a nossa fé, avaliando a nossa fé. Depois desta primeira pergunta do verso 38 dos discípulos, Mestre, não se te dá que pereçamos? Não te importas conosco? A Bíblia diz que Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar e se faz grande bonança. E aí vem a segunda pergunta do texto. Jesus se dirige aos discípulos e diz-lhe: por que é que vocês estão com medo? Por que é que vocês não têm fé? Imaginemos que estamos nós naquele local, queridos. É verdade. Vivendo aquela circunstância, aquela grande tempestade. Estaríamos nós tranquilos? Estaria eu tranquila? Estarias tu tranquilo? Não. Ou não teríamos medo também como os discípulos? E Jesus faz uma pergunta muito complicada, uma pergunta muito desafiadora, tanto para os discípulos como para nós aqui também. Vocês têm medo, não têm fé. Vocês, em vez de terem fé, têm medo. Quer dizer, eu não sei o que se passa contigo, eu sei o que se passa comigo. E Deus sabe o que se passa conosco, porque Deus é omnisciente. Amém? Então, se há medo, se o medo te está assaltando ou se o medo nos está assaltando por circunstâncias menos boas que têm chegado à nossa vida, à nossa família, e a nossa fé está oscilando, Jesus ensina-nos aqui, nesta lição, o motivo pelos quais os discípulos, ou tu e ou eu, devemos ter fé e não devemos ter medo. Amém? O verso 35 do nosso texto, que nós vamos ler, diz: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra banda, passemos para a outra margem. Eles, discípulos, deveriam ter fé e não medo. Por causa de quem? Da promessa de Jesus. Jesus disse: passemos, não se preocupem. Sou eu que estou dizendo, passemos para a outra margem, vamos para o outro lado. Qual é o destino deles? Era a outra margem. Então, queridos, nenhuma das suas promessas cai por terra. Amém? Nós devemos entender isto. Todas as suas promessas têm o sim de Deus e têm o amém de Deus. Por quê? Porque o Senhor vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Sabem, porque muitas vezes ficamos com medo? Eu falo por mim. Muitas vezes fico com medo. É porque duvidamos daquele que fez a promessa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para a cumprir. Ele não vai falhar. Crente não deve andar pela emoção. Crente não deve andar pela sua razão. Crente deve andar pela fé. Amém? Pela fé. Eles sabiam que Jesus estava com eles dentro do barco. Sabiam. Sabiam quem era Jesus. Sabiam. E será que nós sabemos quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Criador do vento. Ele é o Criador do mar. Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do universo. A criatura não pode vencer o Criador. A criatura precisa curvar a sua fronte diante da glória do Criador. Queridos irmãos e amigos, que o Senhor nos ensine a não ter medo. Porque foi Jesus que nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Não foi outro. Foi Jesus que prometeu. Amém? Foi Jesus que prometeu. Não é o problema, não é a tempestade, não é a dor, não deve ser o luto, não deve ser a perda, não deve ser a pandemia que ainda está por aí. É o facto de Jesus estar conosco. Ele está conosco porque Ele também estava no barco e Ele continua no barco da nossa vida. Esta é uma promessa maravilhosa. Amém? O mundo, as pessoas podem enxovalhar a nossa fé. E às vezes enxovalham a nossa fé. O mundo pode zombar de nós e às vezes zomba de nós, mas Ele prometeu nunca nos abandonar. É Ele que prometeu. Por que é que os discípulos deviam ter fé e não medo? Vamos lembrar? Por causa da promessa de Jesus. Passemos para a outra margem. Ele estava com eles, por causa da sua presença que Ele não os deixou e por causa da paz de Jesus. O príncipe da paz estava com eles, estava no barco. Jesus sabia que a tempestade viria? Claro que sim. Ele é omnisciente. A omnisciência de Jesus é um dos seus atributos. E se sabia porque dormia. Dormiu porque sabia que tudo estava no seu controle. Estava debaixo do seu controle. Amém? É por isso que ele dormia em paz. Então, o que é paz?
É uma pergunta que fazemos muitas vezes. Paz não é a ausência de tempestade, e dizemos isso, não é a ausência de problemas, nem a ausência de aflição. Paz é confiança que Jesus está no controle, apesar da tempestade, apesar da aflição, apesar da perda. Tu e eu podemos ter paz no vale, queridos. Podemos ter paz também na tempestade. Podemos ter paz e devemos ter paz no dia bom, mas também podemos e devemos usar a paz no dia mau, no dia da adversidade. Deus tem suas mãos no leme da nossa história. Ele não tira a sua mão da tua história, nem da minha história. Paz não é quando nós queremos estar no controle, não. Eu não tenho que estar no controle da minha vida. Paz é saber que Jesus, Ele, é que precisa de estar no controle da minha vida e da tua vida. Sei que há momentos na nossa vida em que se perde o controle. Eu sei. Sei que há momentos em que o barco já não nos atende. Sei que há momentos em que as ondas são maiores do que as nossas forças. Sei que há momentos em que o mar se agiganta diante da nossa fraqueza, diante da nossa fragilidade humana. E é aqui que temos que olhar para cima. E é aqui que temos que olhar para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E é aqui que temos que saber que aquele que é o nosso Salvador, aquele que é o nosso grande amigo, aquele que é o nosso grande conselheiro, aquele que é o nosso refúgio, aquele que é a nossa paz, aquele que é a nossa esperança, está no controle de toda a situação. Ele está cuidando. Que o Senhor nos ajude a não ter medo. Amém? Vamos resistir a todo o medo? Vamos resistir a todo o pânico? Precisamos sim, é de ter fé. Fortaleça a sua fé aos pés de Jesus. Amém? Agora vem a última pergunta. Vamos nos lembrar dos últimos 3 versos do nosso texto que lemos de Marcos 4, os versos 39 a 41. Vamos ler o verso 39 para lembrarmos. E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. No verso 40, e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Queridos amigos e irmãos, vamos imaginar o mar calmo agora, os discípulos cansados sim, exaustos de tanto esforço, todos molhadinhos, completamente tomados por uma santa reverência agora, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Que pergunta? Quem é este? Nós podemos responder esta pergunta agora mesmo, dizendo: porque nós sabemos quem é este. Este é aquele que no princípio criou todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por seu intermédio e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, queridos. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Quem é este? Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro. Este é o Deus forte, é o príncipe da paz, é o Pai na eternidade. Quem é este? Este é o sol da justiça, como diz a palavra. Este é a brilhante estrela da manhã. Quem é este? Este é o Messias prometido. Este é o pão da vida. Este é a luz do mundo. Este é o caminho. Este é a verdade. Esta é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida. Este é o amado da minha alma. Este é o amado da nossa alma. Esta é a nossa alegria, é a nossa herança, é a nossa paz. Este é o Filho de Deus que desceu do céu e entrou na nossa história. Entrou na minha história e entrou na tua história. Este é aquele que pisou o nosso chão. Este é aquele que bebeu da nossa água. Este é aquele que sentiu a nossa dor. Este é aquele que carregou com os nossos pecados. E como os discípulos, quem é este que até o mar e as ondas lhe obedecem? Quem é este? Este é aquele que está vivo e vive para todo sempre e tem as chaves da morte e tem as chaves do inferno. Este é aquele que vai voltar gloriosamente, que vai vir. Aleluia!
É aquele que se vai assentar no trono e vai julgar as nações. Este é aquele com quem vamos reinar. Vamos reinar para sempre, sempre, sempre. Aleluia. Onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais lágrima, onde não vai haver mais pranto, onde não vai haver mais luto, onde não vai haver mais tristeza, onde não vai haver mais ais, onde estaremos com Ele para sempre e para sempre, reinando com Ele. Aleluia, que bom, queridos, contemplando a Ele, usufruindo da glória dEle. Quem é este? Quem é este, amados? Este é o amado da nossa alma. Deve ser o amado da tua alma. Ele é o amado da minha alma. Ele é a razão da tua vida. Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da nossa vida. Este é aquele que nos diz, agora mesmo, não tenhas medo. Não tenhas medo. Antes, tem fé. Não tenhas medo, Chiquinha. Não tenhas medo. Meu filho, minha filha, não tenhas medo, antes, tem fé, usa a tua fé, essa fé que suporta os dias maus, os dias da tempestade, os dias do fracasso, os dias da dor, os dias do infortúnio, os dias da tempestade, os dias da doença. Não tenhas medo, antes usa a tua fé, porque ela é que é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Vamos usar a nossa fé. Amém, irmãos? Queridos, esta é a palavra de Deus. Sei que não é palavra de homem, é a palavra de Deus e Ele vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. E ela é digna de toda a nossa aceitação. Que nesta noite o nosso coração a receba como palavra de Deus que é, trazendo revelação, trazendo ensino, trazendo mudança nos nossos dias. Amém? Que bom meditarmos na palavra de Deus, num curto espaço de tempo. Mas o Senhor tem falado conosco. Amém? Neste curto espaço de tempo, Ele falou conosco. Ele continua falando conosco. Amém? Ele é a razão da nossa alma. Ele é a razão da nossa vida. Glória a Deus. Não vamos ter medo. Antes vamos usar a nossa fé. Vamos usá-la. Esta fé que nos faz caminhar por cima do mar. Amém? Esta fé que ainda, quando usada, tem poder para abrir os mares que se ficam diante de nós. Aleluia! Queridos, sei que esta semente, que é a palavra de Deus, ela tem sido semeada no teu coração e no meu coração. E eu sei que ela vai dar muito fruto. Não porque eu falei, nada disso, mas porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus, que não volta vazia e que sempre faz aquilo para a qual ela é enviada. E nesta noite, ela foi enviada ao teu coração e ao meu coração, foi semeada no teu coração e no meu coração, para mandarmos embora todo o medo que ainda aperta o nosso coração, medo disto, medo do futuro, nada disso. Antes, vamos usar a fé de Deus, a fé que traz paz ao nosso coração, sabendo que as promessas do Senhor têm o sim dele para nós e o amém dele, sabendo que ele prometeu estar conosco todos os dias até à consumação dos séculos, sabendo que ele é a nossa paz. Vamos desfrutar da paz de Deus e da paz com Deus, porque ele é o príncipe da paz. Amém? Vamos orar, queridos. Eu gostaria de orar contigo. Vamos colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Pai. Juntos vamos ficar juntos na fé, juntos na oração e juntos com o nosso amém. Amém? Vamos dar o nosso amém juntos. Vamos juntar a nossa fé e vamos clamar àquele que tudo sabe e que tudo conhece. Vamos orar. Senhor, bom Deus, nosso Pai, temos recebido a Tua palavra. Sei que Tu velas sobre ela para a fazeres cumprir. Tua palavra revela Teu amor, Senhor. Revela o Teu cuidado. Revela a Tua misericórdia que sempre tens por cada um de nós. Somos Teus, Senhor. Não somos de mais ninguém. Somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos o Teu povo. Estamos diante de Ti pela oração, num gesto de fé, Senhor. Sabendo que Tu és quem segura a nossa vida. Nossa vida está nas Tuas mãos. Nossa vida não é um destino cego, Senhor. Nossa vida está nas Tuas mãos.
Sabemos que és o nosso socorro no dia da aflição, que és o nosso socorro no dia da angústia, que tens paz para os nossos corações em meio à tempestade, em meio aos ventos fortes que vêm contra nós, Senhor. Derrama essa paz, a paz de Deus e a paz com Deus em nossos corações, em todos nós, Senhor, que estamos ouvindo esta palavra. Envia agora a todos um sentimento de tranquilidade, Pai, um sentimento de descanso, meu Pai. Ajuda-nos a compreender e a perceber que como um Pai, Tu cuidas de nós, Senhor. Ministra a todos essa segurança. Pai, ministra segurança no meio à aflição. Ministra, Senhor, conforto no meio à dor. Traz o Teu socorro àquilo que está em aflição, Pai. Tu conheces o que está em aflição. Tu conheces o que está gritando por socorro, Senhor. Tu conheces aquele que está numa necessidade urgente, Senhor. Faz um milagre. Retira de nós todo o embaraço, todo o medo, Senhor. Senhor, o medo vem para roubar a nossa fé. O medo vem para tirar a nossa paz. O medo vem para nos fazer descrer das Tuas promessas, Senhor. Então, Senhor, que o nosso coração nesta noite possa receber esse alento que precisamos para vencer as intempéries, para vencer, Senhor, as contrariedades da vida, porque chegam a todos nós. Eu oro assim nesta noite. Eu oro pedindo que o Senhor derrame graça sobre nós, derrame a Sua misericórdia, Senhor, porque eu sei que são as Tuas misericórdias a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um. Muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Senhor, que todos nós possamos nos alegrar nesta noite em Ti, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Abraça aquele que precisa de um abraço. Eu sei, Senhor, que neste momento há muitos que precisam de um abraço. Abraça esse que precisa do Teu abraço. Aquieta-nos nos Teus braços também. Aquieta-nos em Ti, Paizinho. Tranquiliza-nos em Ti, Paizinho. Senhor, o mundo não tem nada para nós sabemos disso. Mas Tu tens tudo, Senhor. Toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de cima, vem de Ti, do nosso Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança de variação. E eu me alegro nisso, Pai. Obrigado, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Sei, Senhor, que estás tocando as nossas vidas. Sei, Senhor, que estás trazendo o bálsamo, Senhor, esse unguento, esse óleo fresco, Senhor. Estás trazendo essa paz que está inundando o nosso ser para podermos continuar caminhando, para podermos continuar sendo luz, sendo sal nesta terra. E é isso que nós queremos. E é isso que eu peço para os meus queridos irmãos, para a Tua igreja, para todos nós, Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? É um prazer, querido. É um prazer meditar na Palavra de Deus. É um prazer orar uns pelos outros, porque o Senhor nos manda orar uns pelos outros. É bíblico para que saremos. É um prazer estarmos juntos, através desta plataforma. Queridos, mais uma vez, expresso aqui a minha gratidão a todos. Minha gratidão pelas suas orações, pelas mensagens que me enviam, pelos telefonemas que me fazem. Obrigado por tanto carinho que continua chegando até à minha casa, à minha família. Eu sei que têm sido as vossas orações, tem sido o vosso estímulo, Senhor, tem sido mesmo, eu sei, que me tem levantado e que me tem feito ser capaz de estar aqui com vocês, falando das grandezas de Deus. Do contrário, não estaria. Obrigado. Obrigado por tanto carinho e tanto amor fraterno. Sei que tenho uma dívida impagável, mas isso é com Deus. Amém? O amor eu nunca posso pagar. Mas quero deixar no coração de vocês todos um abraço, um beijinho de gratidão, um abraço fraterno. Amém? Até domingo, até quarta-feira para aqueles que podem ir à nossa reunião ali na Casa do Oleiro, na Falagueira, Casa do Oleiro Família da Fé. Somos todos bem-vindos e ali já podemos sorrir uns para os outros e ali também, na Casa de Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Vos amo. Deus vos abençoe.